Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, o Canal 4, e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Hoje estamos estreando mais um programa que fará parte da nossa grade. É o Câmara Cidadania, que tem o objetivo de levar ao nosso público um pouco mais de conhecimento sobre cidadania. Toda semana, a cada programa, um tema diferente, sempre abordando os direitos e os deveres do cidadão, com a presença de grandes advogados que irão explanar sobre diversos assuntos referentes ao tema. Também, dentro do programa, algumas participações externas de munícipes que poderão tirar suas dúvidas e enviar sugestões. Então, nesse primeiro programa da série, temos o prazer de receber em nossos estúdios o doutor Alberto Gomide, que é advogado, professor e diretor jurídico da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, que vai conversar conosco nesse primeiro bloco sobre direitos do cidadão. Obrigado, doutor, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Como primeira pergunta, doutor, a gente está falando de cidadania. O que é ser cidadão? Bom, Milton, cidadão disse quando um indivíduo, uma pessoa, encontra-se no gozo dos seus direitos civis e direitos políticos. Mas não se resume a só isso, que tem o outro lado da moeda. O cidadão, ele não goza apenas de direitos, ele tem deveres para com o Estado e para com a sociedade. Então, em síntese, em resumo, ser cidadão é ter e exercer a cidadania, ou seja, aquele conjunto de direitos e deveres inerentes ao Estado, com a sociedade e com o Estado. Estar no gozo dos seus direitos civis e nos seus direitos políticos e, finalmente, que é o mais importante que muita gente esquece, cumprir com as obrigações impostas a todos nós cidadãos. Isso é ser cidadão na plenitude da acepção. Ok, e quem define, doutor, esses direitos e deveres do cidadão? Bom, Milton, quem define expressamente é a Constituição Federal. Promulgado, não sei se todo mundo sabe, fez aniversário agora de 25 anos, 4 de outubro de 88, né? Inclusive recebeu o nome, pomposo nome de Constituição Cidadã, a Constituição Federal. Então, é na Constituição Federal que nós vamos encontrar elencados, pelo menos, as bases, os pilares dos direitos e das obrigações dos cidadãos. É claro que fica difícil aqui elencar para você todos os direitos e todas as obrigações. Mas eu posso, para o telespectador entender melhor, se estivermos no artigo 5º da Constituição Federal, esse artigo 5º é a síntese dos direitos do enquanto cidadão. São os direitos e garantias individuais do cidadão. Nós encontramos em todos os incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Mas o direito é muito bom saber quais são os seus direitos enquanto cidadão. O que pouca gente se apercebe é quais são os seus deveres. E vim aqui para conversar com você, me chamou a atenção, consta na nossa Constituição alguns deveres que eu acredito que nem você e nem quem está em casa tenha conhecimento. Como, por exemplo, me permita ler, porque é artigo da Constituição, temos lá, o artigo 205, diz: a educação, direito de todos, é um direito, dever do Estado e da família. Quer dizer, impunha um dever, cidadão, pai de família, mãe de família, um dever para com a educação. No 229, nós lemos, os pais têm o dever de assistir e educar os filhos menores. Agora vem. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Quer dizer, são obrigações impostas ao cidadão, que é outra. A família, a sociedade, o Estado têm o dever de amparar pessoas idosas. E aqui você vai elencando, dentro do próprio texto da Constituição, uma série de deveres, porque as pessoas são muito enfáticas em exigir os seus direitos. Só que, relembrando o conceito, o cidadão não basta exercer os direitos, cumprir as obrigações faz parte. Tá certo, doutor. A gente sabe hoje em dia que a procura por concurso público é muito grande. E o nosso telespectador, eu acho que muitos deles, inclusive, estão por prestar concursos por aí.
E nos concursos há sempre algumas exigências. Uma delas trata do gozo dos seus direitos civis e políticos. E muita gente não sabe quais são esses direitos civis e políticos. Gostaria que o senhor explanasse para o telespectador. Vamos procurar resumir. O que são direitos civis? Para o telespectador entender, você, o telespectador leigo entender, direitos civis são aqueles que regulam o nosso dia a dia, o cotidiano. Tudo que regula são direitos, por exemplo, de casar, que regula o direito de casamento, direito de comprar, de vender, de locar, de propriedade. Tudo que regula todo o nosso dia a dia, esses são os direitos civis. Aí você vai dizer, mas todos temos? Não, nem todos temos. Por quê? Nós adquirimos a plenitude da nossa capacidade civil aos 18 anos. Tá? Então, quando a pessoa completa 18 anos, automaticamente, ela não precisa ir no cartório, não precisa fazer nada, nem requerer nenhum direito, automaticamente ela está embutido todos os direitos civis a ela. É claro que há exceções. No caso de pessoas que não estão na sua plena capacidade, né? Esses direitos civis podem sofrer restrições, limitações, que é o caso do quê? São casos especiais, que nós temos incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Você já deve ter imaginado que eu estou falando do louco, do esquizofrênico, do alienado, do bêbado, do toxicômano, do dependente, do viciado, do interditado. Quer dizer, então, quando a pessoa é interditada, ela perde os seus direitos civis, porque ela perde a sua capacidade civil. Então, esses são os direitos civis. Os direitos políticos, bem no resumo, é o direito de votar e ser votado. Esses são os direitos políticos que você tem. Tá? Então, quando fala que tem que estar regular com os seus direitos civis, significa o quê? Você não pode ser interditado, você não pode estar cumprindo pena, porque o condenado no direito penal, ele tem limitações na sua capacidade civil. Tá? E no exercício do direito político também. Então, os direitos políticos, em bem resumo, é o direito de votar e ser votado. E ser votado. Doutor, nós vamos agora a uma participação de um telespectador que vai fazer uma pergunta para o senhor. Aliás, uma telespectadora, a Sandra Regina. Doutor, se caso eu sofra alguma ameaça com a minha integridade física, o que eu devo fazer? Oi, Sandra. Você perguntou acerca de integridade física. O que eu posso te dizer, Sandra, é que a Constituição Federal assegura a todo cidadão a plenitude e a preservação da sua integridade física e de sua vida. Então, o que eu digo, o que fazer quando esta integridade física estiver ameaçada ou violada, todo cidadão deve recorrer às autoridades competentes. Dentre autoridades competentes, eu digo, delegado de polícia, numa delegacia de polícia, polícia militar, ao promotor público, até ao judiciário. Então, quando a sua integridade física sofrer, estiver na iminência, não espere sofrer a ameaça, porque hoje nós temos a Lei Maria da Penha, inclusive. Então, não espere sofrer a ameaça, porque hoje nós temos leis específicas que podem prevenir. Então, existe sim mecanismos e é sempre o Poder Judiciário que vai tomar essas providências. No caso, por exemplo, pegando o gancho nessa pergunta, doutor, qual seria o juizado ou qual seria o órgão que a Sandra poderia recorrer assim de imediato, ela sofrendo uma ameaça? Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher. Que lá eles têm atendimento especializado para esse tipo de coisa. No caso dela, mulher. No caso dela. Um homem é uma delegacia de polícia. No Certo. caso de mulher, no caso dela, Sandra Regina, se dirigia à delegacia de mulher. Nós temos hoje delegacia do idoso. O idoso pode ir numa delegacia especializada do idoso. E no caso da criança? Pode ir em qualquer delegacia, conselho tutelar. O que importa é você buscar auxílio. Porque aqui se costuma muito deixar os direitos de lado. Porque demora, porque não sei o quê, não é eficiente. Não é bem assim. É porque também muita gente não vai atrás desses direitos. Então, faça exercer os seus direitos e aí reclame. Ok, doutor. Nós poderíamos até entrar em algumas outras áreas dos direitos, como o nosso tempo é pequeno,
nós vamos então fazer o seguinte. Nós vamos para um pequeno intervalo e já já nós voltamos. Olá! Você sabia que vivem hoje no Brasil cerca de 60 milhões de pessoas com menos de 18 anos? 60 milhões. É como se as populações do Chile, Uruguai e Argentina juntas fossem só de crianças e adolescentes. Cada um desses meninos e meninas precisa de condições para desenvolver plenamente seu potencial. Infelizmente, nem todas as crianças crescem em ambientes adequados para que isso aconteça. Muitas sofrem com a violência dentro e fora de suas casas. São vítimas de violência física, psicológica, negligência, abandono, trabalho infantil, discriminação, abuso e exploração sexual. A maioria dos casos nem se transforma em denúncia, por medo, insegurança ou falta de informação. Muitas pessoas deixam de denunciar e de proteger quem mais precisa. Mas você pode mudar essa história. O Proteja Brasil é um aplicativo para smartphones e tablets que facilita a denúncia de casos de violência contra crianças e adolescentes. É super simples. A partir da sua localização, o Proteja Brasil indica um telefone para que você possa fazer sua denúncia e endereços de delegacias, conselhos tutelares e outras organizações que ajudam a combater a violência contra a infância e a adolescência nas principais cidades brasileiras. O ideal seria que você nunca precisasse usar esse aplicativo. Mas se presenciar um caso de violência, não pense duas vezes. Denuncie. Baixe o aplicativo. Espalhe essa ideia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e curta o Proteja Brasil nas redes sociais. Quanto mais gente souber da existência desse aplicativo, mais chances teremos de prevenir a violência e proteger nossas crianças. Participe. Proteja Brasil. Todos juntos por uma infância livre de violência. Estamos de volta com o programa Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, Canal 4, hoje com a presença do advogado professor Dr. Alberto Gomide, que também é diretor jurídico da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, que está conversando conosco e tirando as dúvidas da população sobre direitos e deveres do cidadão. Bem, doutor, passemos então a mais algumas perguntas. O cidadão, ele é livre para manifestar suas convicções? Numa palavra, sim. A Constituição Federal, no seu artigo 5º também, no inciso 4, ela diz expressamente: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Sendo vedado quer dizer, é proibido o anonimato. Então, é livre a manifestação de pensamento. Ao mesmo tempo que este é um direito que todo cidadão tem, de livre manifestamento, logo a seguir, no inciso 5, vem um dever implícito. Note bem, diz o inciso 5, ainda do artigo 5º, logo após dizer que é livre a manifestação. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, esse inciso diz assim, olha, a tua manifestação, o inciso anterior diz que é livre. Só que, se exagerar, se ofender a honra, a integridade, a imagem de alguém, você vai responder por isso. Portanto, ao se manifestar, quando eu disse que estava implícito um dever, é o dever do quê? De se manter a sobriedade, de ater-se à verdade, e não manifestação no sentido de ofensas, de achacar, de ofender as pessoas, denegrir imagem, destruir caráteres. Aí já não é assegurado esse direito. Ele vai poder falar, porque a manifestação é uma garantia constitucional de livre manifestação de pensamento. Você fala o que você quiser, só que responde por isso, se porventura o que você falou causar dano a alguém. Ok, doutor. Nós vamos passar para uma outra pergunta que eu acho que é de interesse também do telespectador. A igualdade entre homens e mulheres, ela é absoluta ou relativa? Essa pergunta eu vou permitir exprimir uma visão minha. Tá? Por quê? Se eu me ativer, se eu ficar fixo à Constituição,
eu obrigatoriamente teria que dizer para você que a igualdade é absoluta. Por quê? Porque também na Constituição está escrito que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo desta Constituição. Está explícito. Então, se eu fosse me ater à Constituição Federal, eu diria para você, é absoluta. Isso, para mim, opinião minha, eu entendo que essa igualdade absoluta é na teoria, ou seja, na Constituição Cidadã. Na prática, infelizmente, embora tenhamos tido avanços recentes nessa igualdade, nós estamos caminhando muito devagar nessa igualdade. Estamos muito devagar ainda. Claro que tivemos evoluções nessa igualdade, mas ainda muito devagar. Então, eu diria para você o seguinte, na teoria, eu entendo que ela é absoluta. E nem poderia ser diferente porque está escrito na Constituição. Agora, na prática, eu entendo que ela é relativa. Nós encontramos, nos dias de hoje ainda, século XXI, discriminação entre homem e mulher de salário, de cargos a serem ocupados. Nós tivemos agora, recentemente, é novo a figura da mulher no Supremo Tribunal Federal. Novo que eu digo, recente. Passado, recente. Quer dizer, está chegando. Só que ainda é muito tímida. E quando você entra na parte salarial, de cargos, de chefia, de promoção, e até no trato como pessoa, né, haja vista ofensas bárbaras às mulheres, então, aí você é obrigado a concluir que essa igualdade que prega a Constituição, que deveria ser absoluta, quando exercida na prática, ela se torna momentaneamente, infelizmente, relativa. Ok, doutor. Nós vamos passar para um outro ponto agora, que eu acho que também é de interesse de todos os telespectadores. Cidadania, já que o nosso programa fala sobre cidadania, também é votar e ser votado. Explique um pouquinho para nós, doutor. Como eu disse numa das perguntas anteriores, faz parte do cidadão os direitos políticos. E como eu disse, os direitos políticos é o direito de votar e ser votado. O que significa votar e ser votado? Para você poder votar, você tem que se alistar. Então, nós sabemos que de 16 a 18 anos e acima de 70 é facultativo. De 18 até 70 é obrigatório. Né? O alistamento eleitoral, o comparecimento e o voto. Até preconiza a Constituição que esse voto é obrigatório. A mesma Constituição nos ensina quem que não pode votar. Quem que não pode votar? Quem que não pode se alistar como eleitor. Porque você tem que estar listado como eleitor. Tá? Então, não pode votar os estrangeiros, que não pode ser alistado como eleitor, e, durante o serviço militar obrigatório, os alistados, o termo é conscritos, né? Mas conscritos. Mas é os alistados, né? os recrutas, os né? recrutas. Os que faz tiro de guerra, né? Não pode votar. Tá? E a própria Constituição também estabelece quem pode ser votado. Tá? Nós vamos encontrar lá o que a gente chama de condições de elegibilidade. Ser votado nada mais é que ser candidato. Então, quem pode ser candidato? A Constituição Federal elenca os requisitos para que você possa ser candidato. Entre eles, nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos. E aí também parece que tem uma faixa etária, né, doutor, para cada cargo eletivo, isso? Esse é o último. Né? O alistamento eleitoral tem que estar de eleitor, domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, e aí vem o último, que é a idade mínima. Mas aí não vamos entrar nesse detalhe, porque a idade mínima tem um monte de para cada cargo, Verdade. Então isso acho que nem vem ao caso agora. Mas então são requisitos para você ser elegível, ou seja, para você ser candidato. E também a Constituição, ela fala quem é inelegível. Ela fala quem não pode ser elegível, quem não pode ser candidato. Os inalistáveis, né, que eu disse anteriormente, e os inalistáveis seriam os estrangeiros. Sim. E os conscritos, né? e os analfabetos. Tá certo, Que aí doutor. tem uma peculiaridade, né? Que a gente
não é sempre seguido à risca, esse não pode ser votado analfabeto, né? Doutor, nós vamos aproveitar que o senhor está falando de voto, de votar, quem vota, quem não vota. Nós temos uma pergunta agora da Nathaniele. Doutor, o que pode acontecer com as pessoas que não têm o título de eleitor? Oi, Nathalie Pimentel, é um prazer responder a sua pergunta. Você pergunta o que acarreta a ausência do título de eleitor. Eu digo a você o seguinte, Nathalie, e a todos que estão ouvindo. O título de eleitor é um documento obrigatório. Para quem? Para todos aqueles cidadãos com mais de 18 anos e facultativo para todos aqueles entre 16 anos e 18 anos e os com mais de 70 anos. O eleitor que não possuir o título de eleitor, ele pode sofrer certas restrições. Eu vou dar para você alguns exemplos do que pode acontecer se você não possuir o título de eleitor. Você não pode solicitar emissão de passaporte, você não pode solicitar o seu cartão de CPF, você não pode se inscrever em concurso público, você não pode renovar a matrícula em estabelecimentos oficiais de ensino, você não pode também obter empréstimos em caixas econômicas federais e estaduais. Portanto, o título de eleitor prejudica e muito. O título não, a ausência do título de eleitor prejudica e muito o eleitor. Doutor, a propósito, nós temos uma outra pergunta que eu acho que vai de encontro àquilo que o senhor está falando. Nós vamos falar agora com o José Rubens. Doutor, se eu não votar, eu deixo de cumprir meu dever como cidadão? Olá, José Rubens. Se você deixar de votar numa eleição, você pode-se dizer sim, que você está deixando de exercer um ato de cidadania. Porque, como eu disse em respostas anteriores, o gozo dos direitos políticos, o exercício dos direitos políticos faz parte da condição de cidadão. E dentre os direitos políticos, como dissemos, está o de votar. E se você se abstém desse direito, do exercício desse direito, você está se abstendo de uma pequena parcela sua como cidadão. Então pode-se dizer sim que você está deixando de exercer a cidadania. Bom, doutor, nós vamos continuar com o nosso programa Câmara Cidadania. E agora mais uma pergunta que eu lhe faço. Se o cidadão, no seu direito de igualdade, sofrer qualquer tipo de discriminação, o que ele poderá fazer? Da mesma forma, Hamilton, que lesão a qualquer outro direito, o socorro, o remédio é o Poder Judiciário. Então, principalmente nesses casos de igualdade, né, que é garantia fundamental, que é garantia constitucional. Então, se o cidadão tiver esse direito de igualdade ameaçado, violado, vilipendiado, tripudiado, ele deve sim se socorrer ao Poder Judiciário. Para isso, ele deve procurar um bom advogado, né, e fazer uso desse direito. Porque no nosso sistema, quem vai nos conceder esse direito, caso não seja dado espontaneamente pelas pessoas, é o Poder Judiciário que tem essa força, essa imposição de fazer com que você me conceda esse direito que eu já detenho. Porque não adianta você ter o direito e não ser respeitado. Então, no caso, direito de igualdade, eu vou recorrer a quem? Ao Poder Judiciário. Mesmo porque nós não vivemos mais na época do revólver e da bala, né? Então, eu aconselho, recomendo, oriento que busque, assim, amparo ao Poder Judiciário. Ok, doutor, nós vamos então à última participação agora nas ruas e falar com a Lohana. Doutor, o senhor acha que a escolaridade ajuda na formação do cidadão? Oi, Lohana. Eu particularmente me sinto muito à vontade para te responder essa pergunta, porque, como disse o Hamilton, eu exerci por 11 anos o ministério de professor em ensino universitário, né? E eu tenho certeza que a escolaridade contribui e muito na formação do cidadão. Como que a escolaridade contribui? Trazendo ao cidadão, ao indivíduo, à pessoa, conceitos, conhecimentos de quê? De seus direitos e das suas obrigações como cidadão.
como ele tem garantido na Constituição. É através do conhecimento, do acesso ao conhecimento, do acesso à informação, e isso nós temos, é função da escolaridade, desde o primeiro grau até a universidade, fornecer esse conhecimento ao cidadão. E isso contribui sobremaneira. Porém, eu gostaria de me alongar só mais um pouquinho. Penso que tão importante, ou talvez mais importante que a escolaridade, é a educação. Educação não é escolaridade. A educação no sentido mais amplo. Educação não se restringe à escolaridade. Educação vem de casa, vem do dia a dia, vem de todo o seu relacionamento, de você respeitar o seu companheiro, respeitar o seu colega, respeitar o cidadão, respeitar os direitos e aprender a conviver harmoniosamente com isso. Estamos chegando ao final desse nosso programa e esperamos que ele tenha sido de grande proveito para você. Eu sei que você acompanha a nossa programação. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e agradeço ao senhor mais uma vez, Dr. Alberto Gomide, pela participação, pela sua valorosa explanação. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto e um outro profissional do direito para falar sobre direitos e deveres do cidadão. Obrigado pela audiência e até mais. TV Câmara, o canal do Legislativo.